Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Larrive Dica. Nós estamos aqui no canal Pelos Caminhos da História. Nós teremos uma videoaula hoje que fala sobre a Idade Média. Esse período de 1000 anos que vai do século V ao século XV. Então, ela tem início no ano 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. E ela tem fim no ano 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. A Idade Média foi dividida em dois períodos. Primeiro, Alta Idade Média, que se estendeu do século V ao século IX. Segundo, a Baixa Idade Média, que se estendeu do século X ao século XV. Vamos falar a respeito do primeiro período, vamos dar ênfase à Alta Idade Média, que vai do século V ao século IX. Bom, por volta do século V, o Império Romano do Ocidente enfrentava uma grave crise. A crise fortaleceu a invasão do Império pelos povos de origem germânica, os chamados povos bárbaros pelos romanos. Os germanos formaram novos reinos dentro do território romano. Reino Vândalo, no norte da África. O reino Ostrogodo, na Península Itálica. Reino Anglo-Saxão, na Britânia, atual Inglaterra. Reino Visigodo, na Península Ibérica. E o Reino Franco, na Europa Central, atual França. A cultura, os hábitos, os costumes germânicos e romanos, aos poucos foram se fundindo, foram se juntando, formando a cultura da Alta Idade Média. Os francos, eles constituíram o reino mais poderoso da Europa Ocidental na Alta Idade Média. Carlos Magno foi o mais importante rei da dinastia carolíngia, uma das dinastias mais importantes do Reino Franco. No século VIII, Carlos Magno foi coroado imperador pelo Papa Leão III em Roma. Dá para a gente compreender como ele era importante, como o Reino Franco foi importante. O feudalismo foi a estrutura econômica, social, política e cultural, que baseava-se na posse da terra e predominou na Europa Ocidental durante toda a Alta Idade Média. Nós podemos dizer que a Alta Idade Média, do século V ao século IX, foi o período de formação e de consolidação do feudalismo. O feudalismo foi marcado primeiro, pelo predomínio da vida rural. Ocorreu um chamado processo de ruralização. Em decorrência das invasões germânicas, as pessoas abandonaram a vida que tinham nas cidades e buscaram refúgio no campo, formando os feudos, as imensas propriedades rurais, que pertenciam aos senhores feudais. E aí essas pessoas que buscavam refúgio, trabalhando na terra, ficaram conhecidos como os servos ou vassalos. Foi marcado também pela ausência ou redução do comércio no continente europeu. A sociedade feudal baseava-se na existência de dois grupos sociais importantes. O primeiro era o grupo dos senhores feudais. Eram os proprietários das terras, dos feudos, dos imensos feudos,
esse grupo oferecia proteção aos servos. O segundo grupo, que é o grupo dos servos, que eram os camponeses, os trabalhadores rurais, não possuíam terras, eles ofereciam o cultivo da terra aos senhores feudais. Então esses dois grupos viviam numa constante troca de favores. Os senhores feudais ofereciam proteção aos servos, que abandonaram a vida que tinham nas cidades, buscaram refúgio no campo, fugindo dos germânicos, apavorados com as invasões germânicas. E os servos, em troca dessa proteção, ofereciam o trabalho e o cultivo da terra dos senhores feudais, em troca da proteção e da sua subsistência. O trabalho na sociedade feudal estava fundado pelo regime de servidão, onde o trabalhador vivia preso à terra. O regime de servidão é diferente da escravidão justamente por esse motivo. O trabalhador não pertence ao senhor, ele pertence à terra no regime de servidão. No regime de escravidão, ele pertence a um senhor. Né? Então, o regime de servidão, o trabalhador era preso à terra, não confundam, ok? O homem medieval foi condicionado a crer que a Igreja Católica era a intermediária entre o indivíduo e Deus. Ela ficava no meio, ela fazia a intermediação entre o reino dos pecadores, o reino terrestre e o reino dos céus. Então a Igreja Católica oferecia esse intermédio. A fé inspirava e determinava os mínimos detalhes da vida cotidiana medieval. Isso é muito, muito importante que a gente compreenda. Bom, um breve resumo de tudo isso que a gente falou, dos principais aspectos da Alta Idade Média, para ajudar vocês. Primeiro, invasões germânicas do Império Romano do Ocidente, que gerou um pânico entre os romanos, entre o povo da Europa Ocidental. E isso levou a um chamado processo de ruralização, ou seja, a fuga das cidades, da zona urbana, para o campo, para os feudos, para a zona rural. Por isso o processo de ruralização. O trabalho era pautado no regime de servidão, naquela constante troca de favores entre senhores feudais e servos. Senhores feudais ofereciam proteção e subsistência, os servos ofereciam em troca o trabalho nas terras, o cultivo das terras. Houve um surgimento e o fortalecimento do sistema feudal durante a Alta Idade Média. Houve também um fortalecimento do poder da Igreja Católica, que vai se transformar nesse período como principal órgão, né, como uma instituição poderosa e consolidada, e uma ausência ou redução da atividade comercial. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Peço que vocês inscrevam-se no nosso canal, isso é muito importante, né? Peço que vocês ativem o sininho de notificação. Sempre que postarmos algo novo aqui no nosso canal, você será notificado. É tudo feito com muito amor e carinho, pensando no aprendizado de vocês. Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima. Fui!